Boa tarde, começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, boa tarde a você. Hoje é segunda-feira, dia 17 de novembro. Você vai ver hoje nesta edição. E pela primeira vez, a temporada 2015-2016 dos embarques da soja americana ficam inferiores à última temporada. Paraná e Mato Grosso entram na reta final da semeadura da soja. Falta de chuva pode comprometer a produção nacional de cacau. E ainda, a Fundação Pro Café apresenta uma nova variedade de café arábica em Minas Gerais. Você tem a previsão do tempo, informações sobre o mercado físico, o momento correto de fazer negócios e também todos os destaques do mercado futuro no Brasil e também internacional a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. Abrimos esta edição do Agricultura BR trazendo para você informações atualizadas sobre o mercado futuro da soja, que assim como ontem, hoje também opera em alta lá em Chicago. Vamos conferir como é que estão os negócios neste momento, ou os últimos negócios em Chicago. Vem com a posição de janeiro com alta de 0,37% a 8 dólares e 62 centos por bushel. Posição de março vem ganhando 0,40%, negociado a 8 dólares e 64 centos mais 25 por bushel, enquanto maio é negociado a 8 dólares e 70 centos por bushel, alta de 0,40%. Essas três posições do mais curto prazo sendo negociadas praticamente na máxima do dia. Bom, dólar comercial aqui no Brasil tem rondado a casa dos R$ 3,80 já durante alguns dias. Na manhã de hoje operava um pouco abaixo disso. Vamos acompanhar os negócios, então, agora para a moeda americana aqui no Brasil, tão importante para o agronegócio do país. Veja só, dólar comercial agora vem em queda de 0,68%. Essa queda é em relação ao valor do fechamento de ontem, que ontem fechava a R$ 3,81. Moeda americana vale agora aqui no país, então, R$ 3,79 mais um, já operando mais uma vez abaixo da margem de R$ 3,80. Olha, são os dois fundamentos que formam os valores para a soja aqui no Brasil. Somados a ele, tem a questão da demanda. As tradings precisam de soja no país para garantir os embarques que já estão comprometidos até o final de dezembro. Em relação aos preços internacionais, nós vimos a soja sendo negociada em Chicago, a marca abaixo de 9 dólares por bushel, aliás, muito abaixo no mais curto prazo. Essa sinalização, ela mostra parâmetros muito claros. Esses valores, eles são os mais baixos dos últimos 9 anos na negociação de soja por bushel em Chicago, que é a referência mundial nos negócios. O que mostra que a commodity agrícola nos valores internacionais vem com preços extremamente achatados. Nós vamos ver agora as questões de negociação com soja e também a relação dos embarques, que olha só, até o momento, mesmo com uma venda e exportação muito menor do que se tinha na temporada 14 e 15, no acumulado das semanas, os embarques de soja na temporada 15-16 vinham mais acelerados dos Estados Unidos do que nos embarques da temporada 14 e 15. Essa situação se inverteu de acordo com o relatório que foi apresentado ontem, relatório de inspeções. Vamos conferir agora os fundamentos. Fundamentos para o mercado, começando pelos valores. E aqui, questão de valores, aqui nós temos Bolsa de Chicago. Para que o pessoal está em casa nos acompanhando, nós temos aqui os últimos 5 anos de operação. Para o mês de novembro, sempre para o primeiro contrato aberto até a sua expiração. E para 2015, nós temos o acumulado do dia 1º até o dia 13. O que nos mostra esse gráfico aqui? A média de negociações para esse primeiro contrato em Chicago. Observe que esses valores aqui, eles são os menores dos 5 anos, claramente. 2014 é o que tinha a pior situação até então, com 10 dólares e 32 centos por bushel. Esses números em bushel, que nós sempre destacamos aqui na Agricultura BR, ele representa fatalmente os valores que também vão se refletir aqui no Brasil. Quando você tem valores baixos, como esse de 2015, 8 dólares e 71 centos por bushel, os valores pagos aqui no Brasil só não serão baixos em uma circunstância, se o dólar estiver elevado. Apenas se o dólar estiver elevado
esperado é que os valores pagos no Brasil não serão baixos. Então, se o dólar está elevado, nós acabamos tendo uma boa remuneração em reais pela soja. E agora, só continuando trazendo esses números aqui, ele mostra o cenário de 5 anos, mostra que a média, pode voltar aqui o gráfico anterior, que a média para o mês de novembro, do dia 1º até o dia 13, é de $8,71, fica muito abaixo do pico de preços de 2012, é o ano da seca lá nos Estados Unidos, $14,51 por bushel, e aqui a Rural Business não chegou a colocar os anos anteriores, mas esse valor de 2015 é o mais baixo dos últimos 9 anos. Portanto, sim, o preço da commodity soja no mercado internacional negociado em Chicago é baixo. E quando esse preço é baixo, depende muito aqui no Brasil da questão do dólar. Então, aquela situação que a Juliana acabou de mostrar, que demonstrou que o dólar hoje vem operando mais uma vez abaixo da marca de R$ 3,80, ela traz uma certa preocupação para o produtor brasileiro. O produtor brasileiro que já tem a sua safra bem adiantada nas negociações, temporada 15-16 está bem adiantado, são médias de negociações de 40%, em alguns estados chega a 55% de negociação da safra 2015-2016. Mas o produtor também depende dessa questão do câmbio. Agora sim, nós vamos mostrar os embarques norte-americanos. O que eu destacava é que, pela primeira vez, a temporada 2015-2016 ficou menos acelerada que a temporada 14-15. Nós temos aqui a questão dos embarques, você vê que há praticamente um empate, mas já com a temporada 14-15 à frente. Na temporada passada, foram 16.620.000 toneladas embarcadas em 11 semanas de safra, enquanto a temporada 15-16, até o momento, 16.200.000 toneladas, ou 3% a menos em relação ao que se tinha de embarques na mesma semana na temporada 2014-2015. A gente segue falando de soja por aqui agora, trazendo informações a respeito do Brasil. Olha, o Paraná segue liderando os trabalhos de semeadura da soja da nova temporada, com 87% da área prevista semeada, segundo o Departamento de Economia Rural do Estado. O que chama mais atenção ainda por lá é que a condição das lavouras que se encontram em boa qualidade continua em 98%, indicando que no estado vai haver uma boa safra de soja. Bom, já no Mato Grosso, os trabalhos de semeadura começaram bastante atrasados por conta do clima seco. Mas assim que as primeiras chuvas voltaram no estado, as máquinas foram aceleradas no campo e o estado realmente voltou atrás com este número e agora já tem 84% da área prevista semeada, de acordo com as últimas informações do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Esta porcentagem já está praticamente igual ao que se tinha na mesma época do ano passado. No estado do Rio Grande do Sul, terceiro maior produtor de soja do Brasil, que também teve os trabalhos de início da semeadura atrasado, lá por conta de excesso de chuvas, eles sim continuam com os trabalhos bastante lentos, estão bastante atrás em relação aos demais estados produtores. Até o dia 12 deste mês, apenas 20% da área prevista estava semeada. Bom, já já a gente tem as informações do tempo para as áreas produtoras de soja. Antes disso, a gente confere cotação. Veja quanto está valendo hoje a saca de 60 quilos do grão no estado paranaense. O assunto é previsão do tempo e nas últimas semanas teve uma chuva um pouco mais intensa no estado do Mato Grosso, o que deu umidade de solo adequada para o estado. Acontece que nos últimos dias essas chuvas diminuíram e começaram a preocupar os produtores de soja da região, que estão preocupados com a queda da umidade de solo. Vamos saber agora com a Thaís Baroni se essa umidade ela será mantida, se vamos ter mais chuvas no Mato Grosso ou não. Ela está aqui conosco. Thaís, produtores de soja no Mato Grosso preocupados, eles estão em fase de desenvolvimento. Como é que fica a questão das chuvas e, consequentemente, umidade de solo? Boa tarde.
Boa tarde, Fabiano. Infelizmente, agora nas próximas semanas, as chuvas vão ficar ainda mais irregulares sobre o estado do Mato Grosso. A umidade do solo, como você disse, está um pouco mais elevada, principalmente no oeste do estado, mas a partir agora da próxima semana, as chuvas elas vão perder um pouco de força por lá. Neste primeiro período, como a gente observa, baixíssimos acumulados de chuva para essa região, apenas 5 milímetros acumulados em 5 dias até o dia 21 de novembro. Não há previsão de chuvas muito intensas. No leste do estado chove um pouco mais, mas ainda assim acumulados entre 15 e 30 milímetros. Neste período também teremos ainda temperaturas bastante elevadas sobre o estado do Mato Grosso, que vai contribuir ainda mais para baixar a umidade do solo. A partir do dia 22 de novembro, volta a chover um pouco mais nessa região, mas ainda assim uma chuva não muito volumosa, no máximo 15 milímetros acumulados. No leste do estado vai continuar chovendo um pouco mais, mas ainda assim 30 milímetros acumulados até o dia 26. Entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro, a chuva volta a ganhar um pouco mais de força. No sul, continua chovendo um pouco mais no leste e no oeste do Mato Grosso também teremos um pouco mais de chuva neste período, mas essas chuvas elas são ainda irregulares e mal distribuídas, que não devem atingir todos os municípios do estado. E até o fim do mês, como eu disse, as temperaturas ainda ficam elevadas por lá. Então, infelizmente, a umidade do solo sobre o estado do Mato Grosso vai voltar a cair, Fabiano. Certo, Thaís. Então, confirma a preocupação do sojicultor mato-grossense. Bom, e o produtor de soja do Matopiba, região agrícola do Brasil, formada entre as fronteiras dos estados da Bahia, Tocantins, Piauí e Bahia, também tem enfrentado um clima bastante seco, né? A umidade do solo está baixa e eles pretendem fazer o plantio, dar início ao plantio ainda neste mês de novembro. Como que fica a previsão do tempo para lá, Thaís? Para lá, assim como no estado do Mato Grosso, a previsão não é tão otimista em relação às chuvas. A umidade do solo sobre a região do Matopiba está ainda mais baixa. Como a gente observa aqui, o solo está extremamente seco e nas próximas semanas até volta a chover um pouco mais por lá. Mas assim como no Mato Grosso, são ainda chuvas de baixo volume acumulados e irregulares. É sobre o estado do Paraná e do Mato Grosso do Sul, que já estão com a umidade do solo um pouco mais elevada, é que continua chovendo um pouco mais agora nas próximas semanas. Neste primeiro período, até o dia 21 de novembro, pouquíssima chuva sobre a região do Matopiba, apenas 15 milímetros acumulados nesses próximos 5 dias. E neste período também teremos temperaturas muito elevadas sobre a região. Já sobre o estado do Paraná e Mato Grosso do Sul, chuvas um pouco mais volumosas, principalmente no oeste paranaense, mais de 130 milímetros acumulados neste período. Já a partir do segundo período, entre os dias 22 e 26, as chuvas perdem ainda mais força sobre a região do Matopiba, sobre Paraná e Mato Grosso do Sul, ainda continua chovendo um pouco mais. Neste período também teremos temperaturas elevadas em praticamente todo o Brasil, o que vai contribuir para manter o solo bastante seco ainda sobre a região do Matopiba. E no terceiro período, entre os dias 27 e 1º de dezembro, ainda chuva baixa na região do Matopiba, no máximo 15 milímetros acumulados. É com vocês. Tá certo, Thaís. Obrigada pelas informações. Daqui a pouco ela volta com mais destaques pelo Brasil. Bom, e a gente continua destacando o clima aqui no Agricultura BR, um fator muito importante para quem está com a lavoura no campo. Bom, as condições climáticas na Bahia e no Pará também têm sido muito desfavoráveis às culturas, em especial a cultura do cacau, que deve ser comprometida nesta safra principal 2015-2016, que inclusive já deu os primeiros passos da colheita. As lavouras têm enfrentado déficit hídrico, o que já gerou pessimismo no mercado. A TH Consultoria cortou a sua estimativa para a produção da safra principal na Bahia, de 1,5 milhão de sacas para 1 milhão a 1 milhão e 200 mil sacas. E ressaltou ainda que a projeção está sujeita a novas revisões para baixo, dependendo do retorno ou não das chuvas. De acordo com
com a consultoria, se houver uma quebra de safra forte, é possível que o país tenha que voltar a recorrer às importações que desabaram este ano, com o Brasil voltando a produzir mais do que o seu consumo interno. Bom, a gente vai saber agora, então, mais informações sobre o clima nessas regiões produtoras de cacau. Bom, e no Nordeste a produção de cacau está comprometida, também de café Conilon. O estado da Bahia, por exemplo, produz muito café, mas há muita preocupação, principalmente nas regiões produtoras de soja. Está tudo pronto para fazer a semeadura e a umidade de solo está muito baixa. Isso tem preocupado os produtores que atuam nesses estados. Vamos saber agora com a Thaís se essa situação ela se inverte nas próximas semanas, se tem alguma expectativa de chuvas, o que melhoraria a umidade de solo no Nordeste do país. Tem alguma notícia boa para esse produtor nordestino, Thaís? Olha, Fabiano, vai voltar a chover um pouco mais somente sobre o estado da Bahia, mas ainda assim não são chuvas muito volumosas. No último mês choveu muito pouco sobre a região. Esse mapa nos mostra o acumulado de chuva sobre a região Nordeste nos últimos 30 dias. Como a gente observa, choveu um pouco mais sobre o estado do Maranhão, mas como as temperaturas ficaram bastante elevadas, a umidade do solo ficou baixa mesmo assim. Está baixa, na verdade, em todos os estados da região. O solo está muito seco e, como eu falei agora, nos próximos dias, a previsão é de chuva, mas chuva bem irregular e não tão volumosa, que infelizmente não deve ajudar a melhorar muito este quadro de baixa umidade do solo. A previsão para a tarde de hoje é de pancadas de chuva desde o sul da Bahia até o interior do Piauí e também do Maranhão. Mas essa chuva, ela ainda é irregular e mal distribuída e não traz grandes volumes acumulados. Somente nessa região da Bahia é que chove um pouquinho mais na tarde de hoje, mas ainda assim não é uma chuva suficiente para melhorar a umidade do solo. Já nas demais áreas da região nordestina, em toda a faixa leste, o que predomina na tarde de hoje é ainda um tempo firme e sol. Amanhã também há previsão de chuva em toda essa região, mas amanhã essa chuva perde ainda mais força. Nós temos uma frente fria atuando na costa da Bahia que está organizando as instabilidades pela região. Só que essas instabilidades, como eu disse, elas não devem trazer chuva muito forte, é aquela chuva em forma de pancadas que devem ocorrer principalmente no final da tarde. E a partir de sexta-feira também temos ainda previsão de chuva sobre a mesma região, sendo que no sul da Bahia e também no extremo oeste da Bahia um pouquinho mais de chuva, mas ainda assim nada muito intenso. No interior da região nordestina, no norte e também leste da região, o que predomina é ainda uma condição de tempo bastante seco e sol. Como a gente observa aqui, até o dia 21, essa chuva que vai cair agora, principalmente sobre o estado da Bahia, ela não deve ser muito intensa, no máximo 15 milímetros acumulados entre o oeste da Bahia, Piauí e também Maranhão. No interior da região, como eu já havia dito, não há previsão de chuva neste período. Entre os dias 22 e 26, continua chovendo ainda em toda essa faixa, mas novamente chuvas de baixo acumulados variando entre 5 e 15 milímetros, chuvas bem irregulares ainda e mal distribuídas. E entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro, as instabilidades avançam um pouco mais sobre o interior da região, mas ainda assim não devem trazer chuvas muito expressivas, Juliana. Tá certo, Thaís, e muito obrigada pelas informações. Até já. Bom, e você que é produtor de soja, está nos acompanhando ao vivo aqui pelo canal do Boi, participe da nossa enquete desta semana. Nós queremos saber se você já negociou toda a sua produção da temporada 2014-2015. Essa é a pergunta que nós lançamos para você ao longo desta semana. Responda para a gente através do aplicativo WhatsApp, pelo Twitter ou também pelo e-mail. Os contatos estão todos na sua tela. E olha, você que perdeu o programa de ontem, você pode acompanhar todo o programa e entrando no blog do Agricultura BR, o pessoal vai colocar o endereço aí, você vai conseguir acessar as dicas importantes. O levantamento feito pela agência Rural Business está lá no nosso blog, você acessa e vai saber essa questão de preços, comparando sempre o último trimestre de um ano com o primeiro trimestre do ano posterior. E também o mês de novembro com o mês de janeiro posterior, para você saber o que aconteceu nos últimos anos em relação aos valores pagos pela saca de soja. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Fique por aí, na volta tem os indicadores do agronegócio brasileiro.
Agricultura BR de volta nesta terça-feira, ao vivo aqui pelo Canal do Boi. Você acompanha com a gente agora os indicadores do agronegócio brasileiro. E você vai começar acompanhando os indicadores, o indicador do Boi Gordo Brasil, que é um indicador feito considerando os 14 principais estados produtores do país. Com isso, se chega a uma média simples que você acompanha agora aqui no Agricultura BR. Uma média simples que, num comparativo de 12 meses, teve uma alta de 6,6%. Vamos acompanhar o que aconteceu, então, nos últimos 30 dias. Nos últimos 30 dias, a evolução de valores mostra um salto de R$ 144,06, teve um pico de R$ 145, agora há poucos dias. Ontem fechava R$ 144,93, o que mostra que em um mês houve uma valorização para a arroba do boi gordo, valor médio nacional de 0,83%. O valor médio aqui dos últimos 12 meses também teve uma alta bastante relevante, uma alta de 6,6% em um ano. Já o preço médio da saca de 60 quilos da soja no país voltou a registrar valorização nesta segunda-feira. A alta foi de pouco mais de 0,5%, levando como base o preço pago em 10 estados produtores. O valor saiu de R$ 74,25, valor esse anotado na última sexta, para o valor de ontem, R$ 74,68. Teve essa alta, então, de pouco mais de 0,5% em relação ao fechamento de sexta para ontem, segunda-feira. Nos últimos 30 dias, você acompanha comigo agora que há esta queda de 2,32%, já que lá atrás, no dia 16 de outubro, o preço médio era de R$ 76,45. Este valor veio abaixo para a casa dos 75, onde se manteve até o início de novembro. Do início de novembro para cá, voltou a recuar novamente, chegando mais uma vez, portanto, na casa dos R$ 74. Com essa valorização de sexta para segunda, houve mais uma valorização, mas ainda assim não saiu da casa dos 74, fechando ontem, portanto, a R$ 74,68. No acumulado dos últimos 12 meses, porém, aí sim há uma valorização de 20%. E o indicador Milho Brasil fechou essa última segunda-feira com valor de R$ 28,53. Uma leve retração entre o fechamento de sexta-feira e segunda-feira que você vai acompanhar agora no Agricultura BR. Você tem aqui os valores do intervalo de 16 de outubro até 16 de novembro, valores que saíram de R$ 28,09, tiveram um pico de preços logo no fechamento da primeira semana de novembro, chegou a R$ 28,72. A partir de então, apresentou um certo recuo. Entre sexta-feira e segunda-feira, o recuo foi de 0,31%, saindo de R$ 28,62 para R$ 28,53. Portanto, alta de 1,55% para 30 dias e uma alta ainda muito expressiva para os últimos 12 meses. Em 12 meses, o valor da saca de milho para o indicador Milho Brasil, que é uma média de 8 estados, os principais estados produtores do Brasil, fica em 20,4% de alta. Atenção agora para o indicador Café Sul de Minas. Esse que já vem registrando baixas sequenciais, registrou mais uma queda de sexta para segunda-feira, atingindo o valor de R$ 472,50 a saca de 60 quilos. Esse valor anotado ontem é o mais baixo dos últimos 59 dias. No acumulado dos últimos 30 meses, a gente percebe essa queda de mais de 4,5%, já que no dia 16 de outubro, o valor médio era de R$ 495 a saca. O valor veio abaixo, atingia 490 no dia 21 de outubro, já no dia 26 caía para casa dos 480, chegando a R$ 481 a saca. Voltou a recuperar, chegava a R$ 485 no dia 31, R$ 482,50 no dia 6 de novembro, voltando ao patamar de 485. Nos últimos dias, você que é cafeicultor, vem acompanhando com a gente aqui no Agricultura BR, que o indicador Café Sul de Minas, feito pela agência Rural Business, que é esse termômetro para saber o que o produtor de café tem recebido pela sua produção, vem caindo sequencialmente, queda forte nos últimos dias, que agora atinge R$
R$ 472,50, repetindo o menor valor dos últimos 59 dias. Bom, a gente confere agora mais cotações deste mercado, então acompanhe. A gente segue falando sobre café, mas desta vez uma notícia positiva. Olha só, foi apresentado em Poços de Caldas, Minas Gerais, uma nova variedade de café arábica. Essa variedade foi apresentada no fim do mês de outubro e ela tem o nome de Seriema. Isso porque ela é resistente à seca. Além disso, esta nova variedade também é resistente à ferrugem do café e também ao bicho mineiro. Bom, essa novidade foi apresentada pela Fundação Procafé, que já realiza um estudo para desenvolver essa variedade, olha só, desde o ano de 1975. Agora que essa nova semente saiu das prateleiras para o campo, o desafio deles agora é fazer com que ela se torne cada vez mais popular. A gente confere agora mais cotações do café pelo Brasil, veja. A gente segue falando sobre café, o giro agora nosso é sobre o mercado futuro. Café negociado na plataforma de Nova York sofreu quedas muito expressivas nos últimos dias e ao longo de ontem para hoje vem tentando recuperar aos poucos esta queda muito forte. Vamos acompanhar agora os negócios então com a variedade. Em primeiro lugar, aqui no Brasil, café arábica negociado no mercado futuro do Brasil, que também tem sofrido quedas. No dia de hoje recupera um pouquinho destas perdas. A posição de dezembro de 2015 opera agora a $139,45 a saca de 60 quilos. Esta posição tem 530 contratos negociados, uma leve alta de 0,04% em relação ao fechamento de ontem. Já o café arábica negociado aqui no Brasil para entrega em março tem 1.340 contratos, agora subiu um pouquinho, 1.350, negociando a saca a $145,35, com alta de 0,80%. Portanto, dia de recuperação para o arábica aqui no Brasil. E agora sim a gente acompanha os negócios lá fora. Fabiano. E agora, então, os destaques para o café arábica negociado na Bolsa de Nova York. Vamos saber como é que se comportam os negócios com café por lá na plataforma ICE Futures. Ontem subia cerca de 2% nas posições de mais curto prazo, mas nada que representasse ganhos reais mais fortes para o produtor. Os negócios estavam abaixo de $1,20 por libra-peso, então mesmo com uma alta de 2% que vinha sido registrado nessa segunda-feira, isso não mudava muito o cenário. E hoje, os negócios mostravam mais uma vez cedência, vinham caindo as posições de mais curto prazo que negociam café arábica por lá. É o que nós temos aqui de registro, não temos aqui um recuo total ou devolução do que ganhou no dia de ontem, mas mais uma vez nós temos o café arábica em recuo. Posição de dezembro vem muito baixo, a $1,14 mais 5 por libra-peso, recua neste momento 0,26%, março $1,18 mais 5 por libra-peso, queda de 0,12%. Maio, $1,20 mais 15 por libra-peso, queda de 0,20%. Enquanto julho vem sendo negociado a $1,22 mais 15 por libra-peso, queda de 0,24%. Assim vem os negócios, as posições com café arábica no mercado futuro. Plataforma ICE Futures, mais uma vez, perdendo agora nesta terça-feira. Bom, Fabiano, não é só o café arábica que tem registrado quedas no cenário internacional. O Robusta ultimamente também tem registrado preços baixos, em especial por conta das exportações mais lentas pelo Vietnã, maior produtor desta variedade no mundo. Ontem, café Robusta recuperava um pouquinho das perdas dos últimos dias na Bolsa de Londres e a gente acompanha o que acontece hoje com o mercado. Veja comigo então, café Robusta negociado na plataforma Live.
operando quase que na estabilidade, mas sim com uma tendência de alta. A posição de novembro de 2015 não tem variação agora, não tem mais contratos negociados e esta ficou no valor de 1.536 dólares por tonelada. Já o café robusta para entrega em janeiro do ano que vem negociado a 1.563 dólares a tonelada, com alta de 0,19% no dia de hoje. A posição de março também sobe 0,19%, negocia a tonelada a 1.578 dólares. Enquanto isso, a posição de maio, esta apresenta uma alta um pouquinho mais expressiva, já ganhou hoje 7 dólares por tonelada, agora vem a 1.603 dólares a tonelada do café robusto, ou também chamado de Conilon, negociado no cenário internacional em Londres. Agora aqui a gente confere como estão as cotações dessa variedade também do Arábica, no maior estado produtor de Conilon do Brasil, o Espírito Santo. No próximo bloco, você vai acompanhar como está o trabalho de semeadura do milho nos principais estados produtores da safra de verão. Você vai acompanhar também uma entrevista no qual você vai entender como que é negociado o preço da cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Assuntos de logo mais aqui no Agricultura BR. Estamos de volta com a Agricultura BR desta terça. Por aqui a gente segue falando de mercado. Desta vez vamos às informações do mercado do algodão. Bom, aqui no Brasil o que a gente tem visto é que o preço vem em queda sequencial desde o início de outubro. Isso depois de 4 meses seguidos de alta. E essa queda se confirma por conta da baixa qualidade do algodão que foi colhido nos estados produtores aqui do Brasil. A gente acompanha agora como que o indicador algodão feito pelo CPEA ficou nesta segunda-feira, que é uma análise para a gente acompanhar o que vem sendo pago pelo algodão aqui no Brasil. Mercado físico do algodão vem sequencialmente em queda. Nesta segunda-feira, 16 de novembro, ficou no valor de R$ 2,30 mais 0,7 por libra-peso, está quase perdendo o suporte de R$ 2,30. Relembrando que acontecia no dia 2 de outubro, quando atingiu o valor máximo, chegava a R$ 2,36. De lá em diante, por conta da baixa qualidade dos lotes de algodão, esse valor vem recuando sequencialmente. Neste mês de novembro, já nos encontramos na metade do mês, a queda acumulada já chega a quase 1,3%. Bom, a gente acompanha agora mais negócios do algodão, desta vez para Pluma, no estado do Mato Grosso. Por aqui os destaques agora são para o mercado do milho, começando pelo milho negociado na Bolsa de Chicago. Vamos ver como vem as posições negociadas. Milho que sofre muita pressão no mercado norte-americano. E nós temos aqui as posições vindo praticamente estáveis em relação ao fechamento do dia de ontem. Nós temos aqui posição de dezembro negociada a $3,60 mais 25 por bushel, uma leve alta de 0,06%, portanto estável. Março a $3,66 mais 50 por bushel, queda agora alta, 3,67 e uma alta de 0,06%, estável da mesma maneira. Maio totalmente estável a $3,72 por bushel e julho agora vindo para o campo positivo, mas também estável a 0,06% de alta com $3,78 mais 50 por bushel. Os Estados Unidos que tem muita pressão sobre esse mercado do milho. Para você ter uma ideia, o comparativo de embarques da temporada 2014 com a 2015 para uma 11ª semana de temporada é um déficit da safra atual para a safra passada de 5.910
mil toneladas. Esse déficit mostra uma diferença muito grande. As vendas de exportações são muito diferentes, a meta de exportação é menor para essa temporada e os embarques são muito mais lentos. Olha só aqui a análise gráfica, a primeira delas traz aqui o valor médio para a Bolsa de Chicago e mostra uma situação bastante diferente. Você viu há pouco lá os negócios sendo apontados nas posições de mais curto prazo, mostrando situações de pressão sobre o valor, muito longe da marca de 4 dólares por bushel. Se nós compararmos aqui, esse gráfico traz a abertura do primeiro contrato até a sua expiração no mês de novembro dos últimos anos, sempre em dólar e sempre por bushel, mostra que a situação de 2014 ela já não era boa, era de 3 dólares e 86 centes. Agora 2015, na média dos valores negociados de 1º até 13 de novembro, 3 dólares e 81 centes. Ela já coloca aqui para nós, essa seta deixa muito claro que é o menor valor dos últimos 9 anos. O que chama atenção é que mesmo com o valor pago pelo bushel do milho, esse valor aqui ele não remunera o produtor de milho norte-americano. O produtor norte-americano não tem um custo elevadíssimo como o brasileiro tem de logística, mas tem outros tipos de custo, como por exemplo arrendamento de terras nos Estados Unidos, que é uma ação muito comum por lá. Mas esse aqui é um valor achatado. Mesmo assim, os Estados Unidos têm uma venda de exportação baixa e embarques também muito mais lento do que acontecia nas temporadas passadas. Olha agora o comparativo dos embarques, nós temos aqui o que acontecia entre a temporada 14-15 e a 15-16. Temporada passada, em 11 semanas, eram 7.810.000 toneladas embarcadas. Na safra atual, embarcou em 11 semanas 5.910.000 toneladas, ou 24% a menos do que se tinha de embarque no mesmo período do ano passado. Então, mesmo com uma situação de preços baixos, pelo menos baixos, para o produtor norte-americano, outros fatores têm pressionado o preço do milho, impedindo que as vendas de exportações e os embarques fossem maiores. Venda de exportação é um relatório que se confere aqui na Agricultura BR toda quinta-feira normalmente, e os de embarques na segunda-feira que eles são divulgados. Nós estamos vendo os números hoje. Mas o que acontece? Os preços internacionais acabam ficando elevados por conta do dólar. O dólar está mais caro, tira a competitividade do produto americano. Além disso, pressionam os preços também a superprodução norte-americana e as eventuais quedas do preço do petróleo em Nova York, que pressiona o milho. Nos Estados Unidos, o etanol, a produção de etanol usa 39% de toda a produção de milho norte-americana. Quando o petróleo cai, acaba pressionando também os preços do milho. Você continua vendo preços para o milho no Brasil aqui com a gente, mas desta vez a gente acompanha um pouquinho do mercado futuro do Brasil. Milho negociado na BMF Bovespa hoje tem muito poucos contratos, mas a gente acompanha como eles estão sendo negociados agora. Posição de janeiro de 2016 é a única posição que possui contratos em aberto. Agora, 1.860 negócios sendo feitos. Saca de 60 quilos do cereal sendo negociada a R$ 35,31. Este valor vem 1,40% abaixo do valor que se tinha no dia de ontem. Bom, a gente segue trazendo destaques para o milho nacional. Bom, a tendência de redução na área cultivada com milho de primeira safra aqui no Brasil se confirma mais um ano, com o cereal perdendo espaço para a soja por conta da maior rentabilidade da oleaginosa. O Rio Grande do Sul, que é o segundo maior produtor em área plantada, deve apresentar um recuo de até 10% na área destinada ao cereal nesta safra. A semeadura destinada à comercialização já está praticamente concluída no estado, segundo a Emater Gaúcha. E o desenvolvimento das lavouras é bom devido às chuvas no estado. A área de plantio no Paraná também vai cair ainda mais. Ela deve ser até 20% menor em relação à safra de verão passada.
Por lá, a semeadura também está quase concluída. Segundo o boletim divulgado hoje pelo Departamento de Economia Rural do Estado, 97% da área prevista já foi plantada e cerca de 96% delas se encontram em boas condições. A gente confere agora como estão as cotações do milho no estado paranaense. A Agricultura BR traz em destaque agora o quadro Agroações, uma parceria da agência Rural Business com o programa. E hoje a empresa de destaque é a Kepler Weber, ela que é líder nacional quando a questão é a armazenagem de grãos. Vamos ver o que vem acontecendo neste momento com a Kepler, ações da Kepler negociadas na Bolsa Paulista. Nós estamos vendo hoje queda forte para as ações da Kepler, que são negociadas sobre a sigla KEPL3, com queda de 1,81%. Assim vem sendo negociada as ações da Kepler Weber. Por enquanto, hoje, vindo com queda de 1,81%, com negócios de sua ação em R$ 22,78. Portanto, vem perdendo neste momento a Kepler Weber nos negócios na Bolsa Paulista. Lembrando que as ações da Kepler Weber começaram a semana com forte alta. A forte alta era registrada nesta última segunda-feira, elevando os valores da ação em até 5%, como nós vamos ver agora nessa análise gráfica. A análise gráfica agora mostra as ações da Kepler Weber nos últimos anos, e aqui nós temos aqui o que acontecia em 16 de novembro, comparado com 2014, valor de R$ 45,01, e agora em 2015, R$ 23,00. Essa é a situação das ações. Até ontem, nós tínhamos uma alta para as ações da Kepler Weber de 5%, de acordo com a apuração, mostrando que mesmo com uma situação na qual a Kepler vem sofrendo, de certo modo, com os números, vinham em alta. Para se ter uma ideia, ela apresentou recentemente o seu relatório trimestral, um balanço trimestral, no qual mostrou um lucro de R$ 202.800.000. É um lucro menor, mais de 20% inferior ao que se tinha ao mesmo período do ano passado. Mas se consideradas as condições atuais, na temporada 2015-2016, quando houve, de certo modo, uma restrição ao crédito ao produtor rural, no qual os valores de juros ficaram mais altos, e ainda a questão cambial que variou muito, ainda assim a Kepler Weber conseguiu um bom desempenho neste momento, ou pelo menos nesse trimestre, terceiro trimestre que foi apresentado o relatório. Cotações do Bezerro. Oferecimento Eprinet Furon. Sua opção na terminação. O único carência zero. No próximo bloco, você acompanha com a gente informações sobre o setor sucroalcooleiro aqui no Brasil. Você vai também ter destaques para o mercado do trigo aqui na Agricultura BR depois do intervalo. Estamos de volta. Neste bloco, você vai acompanhar com a gente informações a respeito sobre a atual situação do setor sucroalcooleiro aqui no país. E olha, na última semana aconteceu um evento importante sobre o setor em Araçatuba. O repórter Gustavo D'Angelo esteve lá e conversou com autoridades no assunto. É o que você acompanha agora na Agricultura BR. Os 40 anos do Programa Nacional do Álcool, o Proálcool, celebrados em todo o Brasil no mês de novembro, e o futuro do etanol foram destaques nesta edição.
Debates sobre os temas foram realizados pela sala de comunicação e reuniu líderes do setor que discutiram sobre a relevância desse programa e do biocombustível, que representa a melhor alternativa ao petróleo. O Brasil ter lançado o maior programa de energia renovável do mundo, o Brasil ter criado 2 milhões de novos empregos com esse programa, ter trazido uma inovação tecnológica fantástica. Nós trouxemos todas as melhores tecnologias que havia no mundo na questão de equipamentos, fabricação, de produção agrícola, de rendimento. E só para exemplificar isso, antes do Proálcool nós produzimos 3 mil litros de etanol por hectare de cana. Hoje produzimos quase 10 mil litros de etanol por hectare. O ganho de produtividade, nós crescemos a nossa produtividade até há 2 anos atrás, 3 e pouquinho por cento ao ano, produtividade global. Entre as novidades, 2 novas salas temáticas: inovações tecnológicas em etanol de milho e a sala biomassa e novos produtos, que junto aos tradicionais temas apresentados aos participantes, trouxeram o que há de mais atual e relevante no setor. Porque a gente quer que esse pessoal das usinas estejam conosco para se aperfeiçoarem, para se capacitarem, para levarem esse conhecimento e aplicar nas suas unidades produtivas, fazendo com que consigam melhorar a sua produtividade e baratear custos. Gustavo D'Angelo para o SBA. E a gente segue trazendo informações a respeito do setor sucroalcooleiro aqui no Brasil, em especial agora sobre os preços do etanol no país. Você que acompanha o Agricultura BR tem visto que o etanol tem subido sequencialmente aqui no Brasil, tanto o etanol hidratado quanto o anidro. A gente vai acompanhar agora o indicador para o etanol, segundo o CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que mostra essa evolução gradativa nos preços do etanol aqui no Brasil. E essa alta se explica principalmente devido ao preço da gasolina, que tem ficado cada vez mais caro aqui no país, por isso o etanol tem maior competitividade. A gente começa mostrando os preços do etanol hidratado durante a última semana. Lembrando que o hidratado é aquele que possui cerca de 5% de água na sua composição e é o etanol que vai direto no tanque do nosso combustível. A gente acompanha como estão os preços em reais por litro, tomando como base o estado de São Paulo. Você vê a evolução terminando na semana do dia 13 de novembro. Do dia 6 ao dia 13 de novembro, o preço médio ficou em R$ 1,74 mais 23 por litro. Esta evolução, o gráfico mostra muito claramente para a gente que este preço vem subindo gradativamente do valor que era anotado no dia 16 de outubro de R$ 1,52 mais 94, tem essa alta de mais de 20 centavos em apenas cerca de um mês. Com esta evolução, então, do etanol hidratado, tomando como base o estado de São Paulo. Agora sim, a gente fala do etanol anidro, que assim como o hidratado também tem seguido alta aqui no país. O anidro é aquele que vai misturado à gasolina, que tem um percentual de cerca de 25% adicionado à gasolina. A gente acompanha como tem sido a evolução deste combustível, então, você vê que essa alta também acontece para esta variedade do etanol, para o anidro, e ele veio de R$ 1,71,99 no dia 16 de outubro, terminando a última semana no dia 13 de novembro, já no patamar de R$ 2,00 a R$ 2,01 mais 29 por litro. Este é o mercado do etanol atualmente, então, aqui no Brasil, consequentes altas no cenário doméstico nacional. Por aqui, o Agricultura BR destaca uma entrevista que a jornalista Rafaela Fávaro fez na sede do Canal do Boi, nos estúdios do Canal do Boi, lá na Bolsa Paulista, com Ismael Perina Júnior. Ele é presidente da Câmara Setorial da Cana-de-Açúcar e falou a respeito de vários temas. Entre os temas tratados ficou o Consecana. O Consecana é um conselho paritário que pretende colocar valores, estipular valores de referenciais para o açúcar e para a cana-de-açúcar de acordo com o índice de sacarose que tem em cada um dos elementos que são colocados à disposição na usina. É o que você vai conferir agora aqui no Agricultura BR. Hoje, como o produtor de cana é remunerado através do Consecana? O produtor entrega a matéria-prima na usina,
é apurado a quantidade de ATR, que é uma moeda que foi criada para isso, que é a quantidade de açúcar total recuperável que tem na matéria-prima, e a identificação dos preços é feita através de levantamentos de preços de produtos que compõem a cesta, que são açúcar basicamente em 3 mercados e etanol em 6 mercados. Disso tudo, mediante aquela participação, se chega num preço do valor do quilo de ATR. E o quilo de ATR, cada produtor tem um, depende das características daquela matéria-prima que ele está entregando na usina naquele momento. E aí se faz o valor do quilo de ATR levantado, né, que para esse momento está em torno de 60 centavos, o preço do dia, o preço acumulado em torno de 58 centavos o quilo de ATR, multiplica-se pelo valor da quantidade de ATR que tem na matéria-prima e se chega ao valor da tonelada de cana. Como que é apurado esses preços de mercado que o senhor falou, tanto do açúcar quanto do etanol? Como vocês chegam nesse valor de mercado? Esse valor é levantado através do CPEA, Exalc, né, que pega preços de todas as fontes, tanto na venda como na compra, nos agentes que fazem as compras. Basicamente são 3 mercados de açúcar, como eu disse, né? Açúcar mercado externo, açúcar mercado interno e açúcar VHP. Para o etanol nós temos 6 tipos de produtos, que são etanol anidro-hidratado nas configurações de carburante, outros fins e exportação. Disso faz-se essa cesta de preços, né? E se pondera e chega no valor do quilo da ATR. E o CPEA que faz todos esses levantamentos? Todo esse levantamento, a Única e a Urplano com Secana contrata a Exalc, que elabora todo o processo de levantamento. Olha, a questão dos conselhos paritários, existem alguns conselhos paritários, como o do leite, no sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul, no Paraná, que funcionam, trazem bons resultados para as duas partes, para o produtor e também para a indústria. De uma maneira geral, tem muita gente que reclama, porque é, de certo modo, colocar parâmetros em preços que o mercado deveria estipular. No caso da cana-de-açúcar, você viu que há uma base científica muito forte para se colocar, para se estabelecer a qualidade da cana. Mas a questão sempre se vem ou se volta para a questão dos preços, os preços elaborados. Se você gosta desse assunto, olha, você viu um trecho da entrevista. Você pode acessar a entrevista completa acessando o blog do Agricultura BR, está o endereço aí na tela, sba1.com/blogs/agriculturabr. Bom, e por aqui a gente segue falando sobre questão da produção sucroalcooleira, mas agora com a previsão do tempo. É isso mesmo. A região sudeste do país, grande região produtora de cana-de-açúcar aqui no país, tem recebido um volume de chuvas considerado alto nos últimos dias. Nas últimas semanas, essa chuva em excesso atrapalhou os trabalhos de colheita da cana-de-açúcar, sobretudo na região de São Paulo e também sul de Minas Gerais. Mas, enquanto isso, a chuva também tem favorecido aquela lavoura que está em desenvolvimento. A gente vai saber agora com a Thaís Baroni da Somar Meteorologia como fica a condição para o sudeste nos próximos dias. Thaís, quais são os destaques então para essa região do Brasil? Olha, Juliana, vai continuar chovendo ainda sobre a região sudeste do país, mas sobre o estado de São Paulo, as chuvas vão começar a perder um pouco de força agora no fim do mês. Os maiores volumes de chuva devem se concentrar dessa vez entre o norte de Minas Gerais e também do Espírito Santo. A umidade do solo está bastante elevada ainda sobre o estado de São Paulo, principalmente no leste e também sul do estado. No centro-sul de Minas e Rio de Janeiro, também temos umidade do solo um pouco mais elevada por conta dessas chuvas que você mencionou, que foram até um pouco mais frequentes. Já sobre o norte de Minas e Espírito Santo, a falta de chuvas tem deixado o solo bastante seco. Só que, como eu disse, nas próximas semanas a tendência é que essa situação mude. A previsão para a tarde de hoje, inclusive, é de pancadas de chuva sobre toda a região sudeste do país, sendo que entre Espírito Santo e norte de Minas Gerais, essa chuva vem com um pouco mais de força. Amanhã, a previsão ainda é de pancadas de chuva sobre todos os estados da região, só que agora a chuva
chuva mais intensa se concentra entre o leste de Minas e também o sul do Espírito Santo. Em São Paulo e também no Rio de Janeiro, essas pancadas de chuva, elas serão bem irregulares, elas devem ocorrer principalmente no fim do dia e não devem atingir todos os municípios. A partir de quinta-feira, as instabilidades perdem um pouco de força sobre o estado de São Paulo. O tempo vai voltar a ficar um pouco mais firme, principalmente no leste de São Paulo e também sul de Minas. Essa chuva que vai cair agora nos próximos dias, como eu mencionei, ela deve ser mais intensa entre Minas Gerais e também Espírito Santo, acumulados passando dos 100 milímetros nessa região. No sul de Minas também teremos chuvas um pouco mais intensas nesse período, mas elas ainda serão irregulares. Sobre o estado de São Paulo, acumulados baixos, também só mesmo no oeste de São Paulo é que chove um pouco mais, mas essa chuva ela não deve atrapalhar aí as atividades de campo. A partir do dia 22 de novembro, entre 22 e 26 de novembro, a chuva volta a ganhar um pouco de força no sul de São Paulo, mas vai continuar chovendo mais entre Minas Gerais e também Espírito Santo, com acumulados passando dos 50 milímetros. Em São Paulo, essa chuva ainda vai ser irregular, ela deve ocorrer em forma de pancadas, principalmente no fim do dia. E entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro, aí sim a chuva volta a ganhar um pouquinho mais de força sobre todo o estado, acumulados novamente passando dos 50 milímetros, mas é ainda sobre Minas Gerais e Espírito Santo que teremos os maiores volumes de chuva, com acumulados passando dos 70 milímetros. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Thaís, e até já. Daqui a pouco ela volta com a previsão para o sul do país. E olha, nesta semana a Agricultura BR está trazendo uma enquete para o produtor de soja e quer saber se você, produtor, que tem ainda a soja da temporada 14-15, se você vai vender ainda esse ano ou pretende vender no próximo. Para responder é fácil. Ontem essa pergunta gerou outras perguntas de produtores que participaram do programa. Você pode participar também aqui, colocando o seu ponto de vista e enviando a sua informação para o nosso WhatsApp 67 9656 2266. Ou tem outras várias maneiras de você entrar em contato aqui com o programa. Acompanhe. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. No próximo bloco tem informações a respeito do mercado do trigo aqui no Brasil e também o andamento da colheita. Você vai ver também que o plantio do arroz segue lento no Rio Grande do Sul, o que traz preocupações em relação à produtividade. Assunto de logo mais do Agricultura BR. Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Olha, o assunto é arroz. E o plantio lento do arroz no estado do Rio Grande do Sul traz preocupações em relação à produtividade. É isso mesmo. Informações foram divulgadas ontem pela Emater Gaúcha. Bom, o plantio do cereal no estado gaúcho segue bastante lento. Apesar da chuva ter dado uma trégua nas últimas semanas, a umidade do solo ainda está bastante elevada, inadequada para fazer o plantio do cereal. Segundo a Emater, o estado tem agora atraso de 30 pontos percentuais nos trabalhos de semeadura, se comparado com a média dos anos anteriores. Até o dia 12 deste mês de novembro, o estado havia concluído 51% de toda a meta de plantio para essa safra, que é de agora 1.100.000 hectares. Segundo a Emater, ainda esta área deve ainda sofrer
uma redução até o fim da temporada. A maior preocupação dos produtores é de que o atraso nos trabalhos de semeadura façam com que a fase reprodutiva da cultura chegue em meados de fevereiro e março, quando é uma época do ano em que a temperatura tem muita oscilação e isso sim pode impactar na produtividade do cereal. A gente acompanha agora como estão os preços do arroz, então, no estado gaúcho, de acordo com o indicador CPEA. Você tem acompanhado aqui com a gente que eles vêm em alta já desde o último mês por conta da baixa oferta do cereal. Vamos aos números então. Você tem comigo o preço da saca de 50 quilos do arroz em casca, tomando como base o estado gaúcho. No dia de ontem, 16 de novembro, anotou mais uma alta de 0,22% em relação ao fechamento da sexta, que era de R$ 41,18. O preço médio ontem ficou então em R$ 41,27 a saca. No acumulado deste mês de novembro, a alta já acumula 1,15% de variação positiva. A gente acompanha agora as cotações do arroz beneficiado para o estado do Rio Grande do Sul. Por aqui agora o assunto é trigo, operação com trigo, começando pelo cenário internacional. Nós vamos conferir agora como é que vem os negócios na Bolsa de Chicago. Trigo, como você sabe, passa por muita pressão. A semana de embarques de trigo também não foi boa em relação ao que acontecia nas últimas semanas. As vendas de exportações são fracas, então o cenário é realmente de muita pressão sobre esse mercado. Vamos saber agora como é que estão os negócios em Chicago. Aquilo tudo que eu disse se reflete aqui nas posições negociadas e a posição de dezembro é negociada com uma queda de 1,31% a $4,87 mais 50 por bushel. Março de 2016 vem com $4,88 mais 50 por bushel, também com queda de 1,41%. Maio a $4,91 mais 75 por bushel, queda de 1,40%. E julho de 2016, $4,94 mais 25 bushel, uma queda de 1,29%. Olha, uma coisa que chama atenção, um fator que chama atenção em relação aos negócios com trigo lá na Bolsa de Chicago, é que o trigo americano realmente ele tem uma dificuldade em relação à competitividade do mercado muito grande. Isso é um resultado direto do dólar mais caro, é um resultado direto também da concorrência com a Rússia que neste momento, ou para essa temporada, é o maior exportador de trigo do mundo, e também essa situação do trigo norte-americano. Um produtor rural até questionou há pouco tempo em relação a essas questões que às vezes o trigo também sobe forte. Ou no trigo sobe forte, ou é uma cobertura técnica, sobe um pouco mais leve, ou gente aproveitando também os preços muito baixos. Nós estamos aqui com uma queda forte para o trigo, está bem abaixo da marca de $5 no mais curto prazo. A expectativa agora é que se tenha, ainda que leve, tenha-se uma leve alta, mas são sempre coberturas técnicas de alguns investidores aproveitando os valores em queda bem mais baixos do trigo nos Estados Unidos. Bom, e o que acontece com o preço do trigo aqui no Brasil é que ele vem em alta já sequencial desde o início de outubro por conta da má qualidade do cereal colhido. No dia de ontem registrou uma leve queda em relação ao valor da sexta-feira, mas ainda assim acumula alta neste mês de novembro. Vamos acompanhar os números então. Você tem comigo o indicador CPEA para o trigo, negociado no estado paranaense, negociado ontem a R$ 727,51 a tonelada, queda de 0,41% em relação ao fechamento da sexta, quando passava de R$ 730. No acumulado do último mês, porém, ainda há uma alta de 0,83%. A alta notada no mês passado de outubro chegava a quase 6%. Bom, e essa alta se dá por conta, como eu dizia há pouco, da baixa qualidade do cereal que está sendo colhido no país. Os trabalhos de colheita avançam nos estados produtores do cereal. No estado paranaense já atinge 96% da área cultivada e no estado do Rio Grande do Sul os trabalhos já passam dos 80%. As imagens que você acompanha aí são imagens de lavouras de trigo no estado gaúcho que
que sofreram muito com chuvas na região. No estado gaúcho, há pouco interesse de compra por parte dos moinhos devido às dificuldades de encontrar o produto com características exigidas para panificação. Para os produtores, as consequências da safra frustrante vão além da baixa rentabilidade. Ela também deve impactar na migração dos produtores para outras culturas. A Emater de Ijuí aponta que 90% dos produtores do município que recorreram ao Proagro este ano dizem que não vão mais plantar trigo na próxima temporada. Esta é a situação, então, para o cultivo do cereal na região sul do Brasil, que sofreu neste ano com chuvas muito intensas, trazendo prejuízos, então, a esta nova temporada. A gente acompanha agora mais cotações do cereal para o estado paranaense, desta vez o preço por saca de 60 quilos. Destaque agora do Agricultura BR é para a previsão do tempo e na região sul do país. E o que acontece? Se a chuva deu uma trégua por alguns dias, voltou a chover forte, chover com mais intensidade sobre os estados do sul, em especial no Rio Grande do Sul, trazendo mais uma vez uma situação um pouco mais alarmante em relação às culturas que estão sendo cultivadas no estado e também na região. Vamos conversar agora com a Thaís Baroni, ela que traz os destaques para o sul do país e se há expectativa de uma redução para essas chuvas mais uma vez. Voltou a chover, uma chuva um pouco mais intensa, Thaís. O que o produtor gaúcho ele pode esperar até para ele tentar fazer um planejamento para lidar com essa situação de solos encharcados? Olha, Fabiano, vai continuar chovendo forte ainda sobre a região sul do país até o fim desta semana. Só que dessa vez, as chuvas mais fortes, elas não devem se concentrar somente sobre o Rio Grande do Sul. Vai voltar a chover forte também em Santa Catarina e principalmente no estado do Paraná. A previsão para a tarde de hoje já é de pancadas de chuva sobre os 3 estados da região, sendo que no sul do Rio Grande do Sul, essa chuva vem com um pouco mais de intensidade. Na última madrugada, já choveu forte também sobre o estado do Paraná. Em Foz do Iguaçu já choveu mais de 90 milímetros nas últimas 24 horas, rajadas de vento fortíssimas também. E no decorrer do dia de hoje, essa chuva forte ela perde um pouco de força sobre o Paraná. Até o fim do dia vai voltar a chover também no leste do estado, mas uma chuva com menos intensidade. Amanhã o tempo ainda fica instável sobre o sul do país, só que dessa vez é sobre o oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também oeste do Paraná que devemos ter chuvas um pouco mais intensas. Nas demais regiões teremos ainda pancadas de chuva, mas com um pouco menos de intensidade. O risco para temporais fica mantido somente no extremo oeste do Rio Grande do Sul. E na quinta-feira, como eu disse, é o estado do Paraná que vai receber as chuvas mais fortes. Em toda a faixa oeste do estado do Paraná, há risco para temporais com ventanias, descargas elétricas e até queda de granizo. Então, as atividades de campo elas podem ser paralisadas momentaneamente até o fim desta semana, principalmente sobre o estado do Paraná. No Rio Grande do Sul, as chuvas perdem um pouco de força entre quinta e sexta-feira, mas ainda assim vai continuar chovendo por lá. Como a gente observa nos acumulados de chuva, é sobre o estado do Paraná que teremos os maiores volumes passando aí dos 130 milímetros até o dia 21 de novembro. Essa chuva aqui, ela deve cair sobre o Paraná, principalmente na sexta-feira, quando o risco para temporais é mais elevado. Em Santa Catarina e também no noroeste do Rio Grande do Sul, previsão também de chuva um pouco mais intensa. Nas demais áreas do estado gaúcho, principalmente no sul do Rio Grande do Sul, as chuvas perdem um pouco de força neste período. Os acumulados não passam dos 15 milímetros. A partir do dia 22, as chuvas perdem ainda mais força sobre o Rio Grande do Sul. Os maiores acumulados continuam ainda concentrados sobre o estado do Paraná e também sobre o oeste de Santa Catarina, onde os acumulados variam de 70 até mesmo 100 milímetros. Já sobre o Rio Grande do Sul, como eu disse, chuva fraca, vai continuar chovendo, mas uma chuva mais irregular e mal distribuída que não deve passar aí dos 15 milímetros em grande parte do estado. E entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro, as chuvas ainda mais intensas concentradas sobre o Paraná, só que dessa vez elas perdem um pouco de força, os volumes já diminuem, não devem passar dos 50 milímetros.
milímetros, enquanto que sobre o Rio Grande do Sul teremos ainda chuvas bastante regulares, com acumulados variando entre 15 e também 30 milímetros. Hoje eu encerro minha participação por aqui. Volto com vocês aí no estúdio. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pela participação, Thaís. Então, em curto prazo, as próximas semanas, é de muita preocupação. O produtor tem que aí tentar se defender dessas situações climáticas da melhor maneira possível. Por aqui é hora de mais cotação de mercado. Veja como estão os valores do arroz em casca no estado gaúcho. A Agricultura BR traz em destaque agora a pecuária brasileira de corte e, em especial, as exportações de carne bovina in natura. E olha, esse mês de novembro de 2015 tem tudo para ser um mês histórico para as exportações. Isso porque a indústria frigorífica tenta aproveitar essa situação do dólar elevado, com o real desvalorizado frente à moeda norte-americana, e tenta colocar mais carne no cenário internacional. Com isso, os embarques de carne bovina in natura podem superar a marca de 110 mil toneladas neste mês de novembro, trazendo mais um forte faturamento em reais para a indústria frigorífica exportadora do país. É o que você vai conferir a partir de agora nessa análise gráfica. Primeira análise gráfica mostra a situação dos embarques em volume. E você tem aqui um comparativo com o que aconteceu no acumulado do ano. Você vê aqui de janeiro até novembro. Novembro aparece como projeção e esse mês aqui tem tudo para ser o melhor mês do ano, pelo menos até agora, com uma alta de 48,9% de aumento nos embarques de carne bovina in natura entre janeiro e novembro desse ano. Pela projeção, vai chegar a 110.270 toneladas, porque o embarque médio está em 5.510 toneladas de carne bovina ao exterior por dia útil, o que, somado pelos dias que faltam ainda, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, deve chegar aqui pela contabilização da Rural Business até 110.270 toneladas de carne bovina in natura. Esse resultado, se for confirmado, chama muita atenção isso também. Esse resultado aqui dos 110.270 toneladas, se for confirmado, ele vai deixar para trás, se comparar o mês de novembro de 2015 com novembro de 2014, vai superar em mais de 21%. Este número sendo confirmado, ele fica bem acima do que aconteceu no novembro de 2014. E mais do que isso, em relação aos embarques que nós tivemos de carne bovina nos últimos anos, se esse número for confirmado, será o segundo maior volume exportado para o mês de novembro em toda a história. E aí, em relação a faturamento sempre chama muita atenção, porque a indústria frigorífica tem feito bons contratos e, claro, todo produto de exportação do Brasil, a maior parte deles, leva muita vantagem, ganha competitividade no mercado internacional e na conversão em reais fica com faturamento muito maior. Quer ver só como é que fica essa projeção? Aqui nós temos aqui outra situação exposta pelos nossos amigos da Rural Business, mostrando a comparação do mês de novembro nos últimos anos. Como eu já havia dito, fica bem mais alto do que acontecia em 2014, fica em 21,9% superior. Em 5 anos, a ampliação dos embarques em volume chegam até 51,9%, sai de 72.590 toneladas, que foram embarcadas em 2011, para esses 110.270 toneladas. E aí, calculando esse embarque todo de carne bovina in natura pelo valor médio que está sendo pago pela tonelada em reais, se chega à cifra, se confirmado esse volume, de 1.870 bilhões de reais. Esse deve ser o faturamento da indústria frigorífica brasileira com o embarque, com as exportações de carne bovina in natura em novembro. Repito, 1.870 bilhões de reais.
Minutos finais do Agricultura BR ao vivo desta terça-feira. Atenção agora, sojicultor do país, para os fundamentos que formam o preço da soja aqui no Brasil. A gente acompanha vendo os números de Chicago, soja negociada no cenário internacional, operando em alta nesta terça-feira. Ela vem em alta, mas ainda assim com cotações muito baixas, abaixo de $9 por bushel. Posição de janeiro de 2016 vem agora com alta de 0,20%, negócios a $8,61 mais 25. Março de 2016 opera $8,62 por bushel, alta de 0,14%. A posição de maio também sobe 0,14% agora, negocia soja a $8,67 mais 75 por bushel. Bom, os preços da soja no cenário internacional, apesar da alta de hoje, continuam bastante pressionados. Um dos motivos é a exportação baixa dos Estados Unidos, que até o momento soma 20% a menos do que se tinha nesta mesma época do ano passado. Outro fator que a gente fica de olho, é claro, é o dólar. Dólar aqui no Brasil, que hoje vem em queda, cai agora 0,36%, volta ao patamar de R$ 3,80, valor este que a gente não via desde o fim do mês de setembro. Meados de novembro, então, já temos este patamar do dólar comercial aqui no Brasil. Neste momento, R$ 3,80 mais 4. Agora a gente confere as cotações da soja em todo o país. Esta edição está chegando ao fim. A você que acompanhou com a gente aqui ao vivo no Agricultura BR, todos os destaques nacionais e internacionais do agronegócio. Obrigada pela companhia. Se por acaso perdeu alguma informação, é só assistir essa edição na íntegra através do blog do Agricultura BR. O contato, o caminho para você chegar lá está aí na sua tela. Antes da gente se despedir, você confere com a gente quais foram os destaques de hoje. Olha, entre os destaques, os embarques de soja dos Estados Unidos na temporada 15/16, que pela primeira vez, desde quando essa temporada começou, está na 11ª semana, elas ficaram mais lentas do que a temporada 2014-2015. Aqui no Brasil, os estados do Paraná e Mato Grosso já estão na reta final da semeadura da soja. Olha, você teve vários destaques aqui para a cana-de-açúcar, entre eles uma entrevista que mostrou como é que funcionam os fatores ligados a mensurar a sacarose da cana para se chegar a valores médios que são comercializados a cana no estado de São Paulo. E ainda hoje você conheceu uma nova variedade de café arábica apresentada pela Fundação Pro Café. A variedade é chamada de Seriema por ser mais tolerante à seca. A gente agradece a sua companhia, desejando a você uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.